Por que será que alguns lugares são tão castigados com as chuvas e outros com a seca? Alterações climáticas estão diretamente relacionadas a diversas catástrofes ambientais. A distribuição irregular de chuvas pode causar secas em alguns locais, em outros, grandes inundações. No período são as fortes chuvas que ameaçam, no outro são os tempos difíceis de estiagem, da seca que deixa o chão batido, processos ligados diretamente às variações climáticas. Sempre tivemos essa preocupação. Vai faltar água ou vai ter água em excesso? Se faltar água, a gente corre um risco de morrer de sede, de passar um problema sério. Se tiver água em excesso, a gente corre um problema das cheias, das enchentes, dos desbarrancamentos, das erosões, que acabam provocando mortes também. Então, sempre as mudanças climáticas ou sempre as previsões em termos de clima foram muito importantes em termos da vida do homem. Principalmente na hora que nós começamos a montar um esquema e nos concentrarmos em cidades, né? Em aglomerados humanos. Então a gente começou a concentrar desse jeito. Quer dizer, qualquer coisinha que acontece na cidade tem uma repercussão muito forte. Falando em seca, o semiárido nordestino é uma das áreas que mais sofre com esse problema. Vamos entender o motivo. O semiárido é uma região caracterizada por chuvas mais fracas. A média pluviométrica fica abaixo de 800 milímetros por ano. Por estar mais próximo ao Equador, o sol é intenso, a radiação é forte e o processo de evaporação da água acontece mais rápido. É aí que entra a previsão climatológica. Na UFRN, este professor é responsável por um estudo que monitora a evaporação e as mudanças climáticas no semiárido. A caracterização da região do semiárido é de que chove pouco, né? Então a gente tem dentro dos processos nossos técnicos que uma curva de mesma precipitação, quando a gente tem 800 milímetros por ano, a gente consegue determinar em que partes da região ficam acima desses 800 milímetros e em que partes ficam abaixo. Toda parte que fica abaixo desses 800 milímetros por ano, a gente diz que é uma região árida ou semiárida, como a gente usa no Nordeste. Então a gente caracteriza a região por chuvas mais fracas, né? Chove menos de 800 milímetros em uma região semiárida. Isso não quer dizer que todo ano vai chover assim. Pode ser que tenha um ano que chova 200, 300 milímetros, pode ter um ano que vai ultrapassar esses 800. Mas caracterizando o local é isso aí. E às vezes tem uma distribuição dessa chuva que é ruim, porque a gente diz assim, tem 3 meses de chuva e 9, 3 ou 4 de chuva e 8 ou 9 de seca. Às vezes esses 3 ou 4 de chuva acontece uma chuva só, com mais de 100 milímetros, quer dizer, a caracterização dessa coisa também é influenciada pela distribuição dessas chuvas. Então aí entra a previsão outra vez. Quer dizer, eu preciso saber um esquema para como prever que vão chegar essas chuvas. O estudo observou que até os açudes da região também sofrem com a evaporação da água. Se a gente tem uma água armazenada e essa evaporação sendo intensa, a gente vai perdendo água dentro desses açudes, dentro desse sistema de armazenamento. Perdendo essa água, elas vão criando alguns processos ruins em termos de qualidade, né? Vão criando mais fósforo, vão criando nitrogênio em quantidade, em vez de estar diluído, isso vai se concentrando. E vão começar a aparecer bactérias também ruins, cianobactérias, quer dizer, vão contaminando cada vez mais esses açudes. E é um problema sério que a gente tem no semiárido, porque as precipitações, em geral, não são suficientes para fazer com que eles sangrem, né? Para eles verterem na frente, para ter uma renovação dessa água. Então, se eles não vertem, eu vou sempre trazendo a água com esgoto, com a água servida para dentro dos açudes. E isso vai ficando acumulado, perdendo por evaporação e concentrando cada vez mais
a água contaminada dentro dos açudes. A ideia nossa das nossas pesquisas é sempre desse jeito, a gente desenvolver alguma coisa dentro da academia, porque nós podemos fazer isso com os nossos alunos, e os resultados disso aqui a gente repassar para os órgãos governamentais. Então a ideia nossa é desenvolver esses processos, a gente achar os resultados das pesquisas e repassar para os nossos órgãos, para os governos, né? Para os órgãos do governo, principalmente as secretarias de recursos hídricos. No ano de 2007, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde humana. As alterações climáticas podem tornar as epidemias mais perigosas e agravar doenças já existentes em determinadas regiões. O aumento da temperatura do planeta, por exemplo, traz à tona doenças como a malária, a cólera e a tuberculose. Desde a década de 80, sinais de mudança começaram a aparecer na natureza. O primeiro alerta aconteceu quando o buraco na camada de ozônio foi descoberto e debatido na assinatura do Protocolo de Montreal em 1987. Até então, a camada de ozônio era estável. A pergunta foi o que aconteceu com a atmosfera para mudar, mexer na concentração do ozônio. Então, esse foi o primeiro alerta. Agora, a camada de ozônio não tem nada a ver com o clima, mas isso mostrou que a atmosfera estava sendo alterada e depois, 5 anos mais tarde, se descobriu que eram por causa dos gases CFCs, né? O cloro, o flúor e o carbono, que juntos destroem quimicamente a camada de ozônio. Na Terra inteira, mas na Antártica, muito mais. O clorofluorcarbono, mais conhecido como CFC, é um gás que já foi muito utilizado em aerossóis, isolantes, geladeiras e condicionadores de ar, e é muito prejudicial à saúde. Isso porque ele contém uma molécula de cloro que reage com outra de ozônio, destruindo sua proteção. Hoje o gás é proibido de ser utilizado, mas pode levar até 100 anos para desaparecer da atmosfera, o que resultou em sérios problemas para o planeta. A principal consequência disso é que, com o ozônio diminuindo, a radiação ultravioleta passa com mais facilidade e chega com mais intensidade no solo. A radiação ultravioleta é nociva à saúde, a qualquer ser vivo, né? E a radiação UVB muito mais. E essa é a função da camada de ozônio, né? É reter 90% da radiação UVB e 10% da radiação UVA. A relação é simples. O ozônio funciona como filtro solar para o planeta. Se a gente destrói a camada de ozônio, a radiação entra mais fácil e chega com mais intensidade ao solo. É aí que está o problema. 2 tipos de radiação ultravioleta afetam o ser humano, a UVA e a UVB. Elas até que são necessárias, mas só em pequenas doses. Muita radiação pode fazer mal. A radiação ultravioleta ela é importante para a formação da vitamina D e da química do cálcio no nosso organismo. Tanto que nos países que têm inverno muito longo, os médicos orientam que as pessoas vão tomar a radiação B ou VA nas clínicas, porque é importante para a nossa saúde também, mas só é importante em pequenas doses e bem no amanhecer ou no entardecer. Durante o dia é nociva. Então danifica a célula, produz câncer, produz doenças de olhos como glaucoma, produz envelhecimento. Às vezes a pessoa pode não desenvolver o câncer, mas a pele fica enrugada antes do tempo, né? Manchas de pele, né? Pintas que geralmente podem evoluir para um câncer. Quem é que não gosta de vir à praia, tomar aquela água de coco com os amigos, pegar aquele bronze? Pois é, mas é preciso ter cuidado com a radiação. De acordo com a escala que mede o nível de radiação, que varia entre 1 a 16, Natal tem uma média que chega entre 10 a 13 o ano inteiro. Por isso, o uso de chapéu, óculos de sol e protetor solar é indispensável. A região do Nordeste, né, em si, como ela está perto do Equador, a região do Rio Grande do Norte, próximo ao Equador, recebe muito mais sol, e durante o ano todo.
Então, mesmo no inverno, a radiação é muito alta. A região só fica protegida quando está chovendo, a radiação cai um pouco, ou quando está com nuvens. Mas a gente sempre tem mais sol do que chuva. As pessoas daqui têm origem europeia, olhos claros, e isso daí então afeta muito mais. São pessoas que não têm a proteção natural. A pele humana foi dividida pelos médicos em 4 tipos, né? Da branca, da europeia até a negra, que tem mais proteção. A pele negra consegue resistir mais à radiação, mas ela também pode ter câncer. Mas não é só a radiação que pode prejudicar a vida na Terra. As mudanças climáticas também podem tornar epidemias mais perigosas, principalmente quando se trata de doenças transmitidas por vetores, como a dengue, malária e a leishmaniose. As condições climáticas são um dos fatores determinantes. Dependendo dos limiares de temperatura, precipitação ou umidade relativa do ar, como eu disse, você pode projetar o risco de transmissão da doença, quer dizer, o mosquito, por exemplo, ou a fêmea, né? Ela vai picar mais ou vai picar menos, ela vai procurar por mais sangue ou por menos sangue para alimentar os ovos, dependendo dos níveis de temperatura e umidade relativa do ar. Isso é um exemplo, né? Ou ela vai entrar em estado de letargia, ela vai entrar lá ela vai ficar descansando e vai, né, procurar menos pelo alimentar os ovos, né? Então depende muito dos limiares de temperatura e umidade relativa do ar, principalmente no caso do Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. A importância disso é exatamente a questão de planejamento governamental, principalmente. Por exemplo, se eu prevejo um clima e prevejo que vai haver uma epidemia, eu posso planejar meu sistema hospitalar de forma, é um dos exemplos, né? De forma a receber mais leitos, ou mais leitos serão reservados para aquele determinado tipo de doença. A preocupação com o clima não passa apenas por questões econômicas ou desastres naturais. Quando falamos em clima, saúde também é prioridade. E o programa de hoje chegou ao fim, mas podemos continuar experimentando juntos. Entre em contato com a nossa produção pelo e-mail tubodensaio@tvu.frn.br. Na próxima semana, mais um tema interessante para você. Até lá!